Boa noite, bem-vindas à nossa live. Sejam bem-vindas à nossa live, vamos chegando. Boa noite, como vocês estão? De onde vocês estão falando? Minha querida Itamara já está aqui, Rafaela, Karina, Clarissa. Muito boa noite, sejam bem-vindas a essa live. Dê bastante coraçãozinho, que é para essa live chegar para outras pessoas. Vai comentando de onde vocês estão me assistindo, se tá calor como está aqui em São Paulo. A Mari colocou que tá vindo de Maringá. Lucilene, boa noite. Marília, São Paulo. Sejam muito bem-vindas à nossa live. Vocês viram que eu já coloquei o título ali, ó, 7 atitudes que impedem de crescer. E a gente vai falar sobre isso. Tenho certeza que vai contribuir na vida de vocês. Boa noite, São Paulo. Tá calor. Edna, Miriam, Niterói. Boa noite, bem-vindas à nossa live, que eu estava com saudade da gente fazer essa troca, compartilhar esses assuntos maravilhosos. Silvana, Célia, Paula, sejam bem-vindas a essa live. Não esqueçam, coraçãozinho para essa live chegar a outras pessoas. Ela vai ficar salva, é claro, aqui para quem quiser assistir depois, encaminhar para outras pessoas. Muito bem-vindas à nossa live. Deixa eu baixar aqui para começarmos, para que a gente possa então dar início a essa live. Quero saber o que vocês gostam de ver aqui nas lives. Comenta aí. Qual momento você está vivendo ultimamente? Porto Alegre, tá frio, tá calor aí no sul, gente? Como está? Vou pro sul em breve. Ai, maravilhosa, Simone. Obrigada, boa noite. Sejam muito, muito, muito bem-vindas. Comentem aqui tudo que eu for falando com vocês, porque eu vou trazer alguns exemplos dessas atitudes que impedem a gente de crescer. Sintam-se à vontade, porque aqui não tem julgamento. Vocês podem comentar, nossa, eu tô passando por isso, já passei por isso, isso já me impediu de fazer tal coisa, realmente isso está acontecendo. Rio Grande do Norte, calor deve estar aí. Hora frio, hora calor. Muito, muito bem-vindas à nossa live. O que vocês gostam de ver aqui na live, gente? Vocês gostam desses assuntos? Qual momento você está vivendo ultimamente? Você está passando por uma transição na sua vida pessoal, na sua vida profissional? Ou você está sentindo essa vontade de fazer algo novo, de fazer alguma coisa, mas não sabe muito bem o que é? Sabe quando a gente tem esse sentimento, essa sensação assim, tem alguma coisa que eu queria fazer, mas não sei o que é, não tá legal isso aqui, eu tenho que mudar, tá chegando perto do final do ano, a gente já tá em setembro, o que eu fiz ao longo do meu ano? E aqueles projetos todos que eu coloquei para fazer, o que eu realizei? Você já fez esse questionamento? Já buscou lá naquelas anotações que você fez, o que você gostaria de realizar em 2023 e já fez esse balanço, o que funcionou, o que deu certo, o que você abandonou no meio do caminho e pensou, ah, não, isso aqui eu queria tanto, mas agora eu já não quero mais. Como é que tá esse saldo? Tá mais para positivo ou nem tanto? Já fez essa reflexão? Isso é importante para que a gente possa entender o que é o caminho? Ó, procrastinação é o meu nome, a Magda. Magda, não se preocupa. Isso é, infelizmente, muito comum, mas a gente tem que ter uma consciência para se cobrar
todos os dias para que isso não aconteça. Inclusive eu vou trazer um assunto sobre procrastinação aqui pra gente falar melhor sobre isso e eu ajudar vocês de que forma pode evoluir, melhorar nessa procrastinação, abandonar isso de vez. Amo todos os assuntos. Leme, São Paulo. Sejam muito bem-vindas na nossa live. Vou dar início aqui então aos nossos assuntos. Deem coraçãozinho, vai comentando aqui. É importante a gente falar sobre isso para que eu possa entender se realmente vocês estão gostando, se vocês estão fazendo algum... Eu não gosto de usar essa palavra, eu tento mudar um pouquinho algumas palavras, mas eu não encontrei ainda. Se você concorda com isso, eu não quero dizer se faz sentido, eu quero mudar essa palavra, porque isso todo mundo acaba falando e a gente tem que se... Olha só, vocês viram que legal? Esse exercício que eu fiz agora, eu deixo como dica para vocês. É um exercício para que a gente possa evoluir, para que a gente possa entender que eu consigo fazer diferente. Eu consigo sair dessa minha zona de conforto. Isso vale para tudo, esse exercício. Eu consigo sair da minha zona de conforto. Eu sou capaz de sair da minha zona de conforto. Então, esse exercício que eu fiz agora aqui com vocês, de mudar o meu vocabulário, é exatamente isso que eu acabei fazendo. Eu não me permiti falar, porque é algo que eu já anotei algumas palavras que eu não quero mais falar. Quando eu for fazer uma live, uma apresentação, uma palestra, eu estou cada vez mais buscando melhorar o meu vocabulário. E não usar algumas palavras que são rotineiras, que todo mundo acaba usando e a gente acaba naturalmente copiando das pessoas e não tem problema nenhum isso, não tem problema. Mas eu quero me destacar, eu quero ser uma pessoa diferenciada, eu quero realmente que as pessoas parem para me escutar e que prestem atenção naquilo que eu tô falando. E talvez eu usar as mesmas palavras que a maioria tá usando, eu vou continuar fazendo parte da média da maioria das pessoas. E eu não quero isso, eu quero fazer diferente. Então, para que eu possa fazer diferente, eu tenho que mudar algumas coisas, entre elas o meu vocabulário. E aí, quando eu me comprometi com isso, tem coisas que é de praxe na hora que a gente tá conversando, isso que eu tô fazendo agora com vocês, falando sobre determinado assunto, que a gente para e é legal compartilhar com as pessoas o que a gente tá fazendo, o que a gente tá falando, para ver se a pessoa tá entendendo, se realmente isso já aconteceu com ela. E o normal é que a maioria das pessoas falam isso. Faz sentido para você? E eu não quero usar essa palavra, eu quero usar uma outra palavra, eu quero realmente fazer uma pergunta super natural. Isso já aconteceu com você? Você já pensou sobre isso? O que você pensa sobre esse assunto? Pensa aí junto comigo, sabe? Então são palavras diferentes. E aí quando eu tava conversando aqui com vocês, eu quase falei sobre isso, vocês viram? Faz sentido, quando eu fui falar isso, eu me corrigi. E é isso mesmo, a gente só consegue mudar um hábito quando a gente tem essa consciência. Então, quando eu tomei consciência, opa, eu quero mudar essa palavra, eu tomo essa consciência e quando ela vem para eu falar, eu me corrijo. Mesmo que eu esteja ao vivo, que eu esteja aqui conversando com vocês, não tem problema nenhum, é sinal que você está evoluindo. É que nem esses vícios de linguagem que a gente fala, o né, então, pois é. Eu já comentei com vocês que nos meus stories eu quero mudar a forma de falar, por exemplo, gente. É tão comum a gente iniciar, né, nos stories e ficar falando gente. Eu não quero falar isso, eu não acho que é legal. Eu acho que a gente tem que ter a intenção mesmo. Como que eu quero receber vocês aqui no meu Instagram, nos meus stories, comentar com vocês algum assunto? Eu quero realmente que você se sinta especial. Por mim, eu chamaria você pelo seu nome, porque para mim o nome é uma das coisas mais importantes de cada um de nós. Mas como eu não posso chamar pelo seu nome, eu tenho que chamar de algo que vocês se sintam abraçadas. E muitas vezes eu chamo vocês de executivas, eu chamo de executivas, eu trago meu morning aqui pela manhã, porque eu tento trazer um pouquinho desse carinho para vocês e não ficar falando aleatório, gente, que são algumas palavras. É apenas um parênteses aqui para comentar com vocês como que a gente acaba mudando um hábito. É realmente o primeiro passo, tomando essa consciência, entendendo que, olha, eu quero mudar isso. Eu quero realmente evoluir. Eu quero me diferenciar nessa situação, nisso que eu quero mudar.
Como que eu faço? Tomei consciência, eu vou me corrigir, seja ao vivo, seja com as pessoas. Vocês viram que eu parei e eu pensei, como que eu vou falar essa palavra, essa expressão, e mudei. E é isso mesmo. A gente tem mania de atropelar as palavras porque a gente não quer esquecer aquilo que está aqui na nossa mente, que a gente quer logo falar para não perder o time da informação. E aí a gente não presta atenção naquilo que está falando. Às vezes fala errado, às vezes fala sem muito entendimento do outro. E a responsabilidade para tudo que a gente fala é nossa, não é da pessoa que está recebendo essa informação. Não é dela a informação de entender aquilo que você está falando. É você que tem a responsabilidade de passar essa informação de uma forma clara, uma forma que a pessoa vai entender e que principalmente que ela receba da melhor forma, ainda que seja uma crítica. Principalmente com as pessoas que a gente ama na nossa casa, né? Que a gente tenha a paciência de explicar para alguém que a gente muitas vezes não gosta de conviver, mas a gente tem que conviver, que é no nosso ambiente de trabalho. Mas a gente não tem paciência com as pessoas que a gente ama. Então, pratique isso. É sempre sua responsabilidade a forma como você fala com o outro. Depois as pessoas ficam magoadas com a gente e a gente não entende. Mas, na verdade, você é responsável por aquilo que você fala, por a forma como você conduz esses assuntos. E as pessoas recebem daquela maneira. Então, seja responsável também na forma como você fala. E se puder, tenha essa consciência. Poxa, quero mudar isso, então eu vou conseguir mudar isso. Nem que em algum momento eu precise parar o que eu tô falando e pensar. Que essa é a melhor forma da gente ressignificar, recalcular e começar de novo, mas de uma forma diferente, evoluindo, fazendo diferente. Isso é muito bacana. Comentem aí se eu estou viajando demais. Michelle, eu não estou entendendo nada dessa live. Você escreveu aí 7 atitudes que impedem de crescer. Então, vamos falar sobre esse assunto? Vamos falar sobre esse assunto. Deixa eu tomar minha água aqui. Bem-vindas. Já vi que a Janaína entrou. Eu conheço as carinhas de vocês aqui. E fico feliz de vê-las dedicando o tempo de vocês nas minhas lives. Muito boa noite. Tamara maravilhosa. Vamos lá para as nossas questões? Ai, maravilhosa. Ó, eu gosto. Tô jantando, tô tomando alguma coisa, um suco, uma água. Isso aí, gente. Vamos lá. Por que eu resolvi trazer isso? Hoje, eu tive 2 mentorias. E uma das mentorias que eu tive, foi mais no finalzinho do dia, nós falamos sobre algumas questões que são tão básicas, mas sabe aquilo que é óbvio pra gente, mas muitas vezes esse óbvio, ele precisa ser dito. A gente precisa falar e não falar por falar. A gente precisa falar, mas de uma forma com carinho, com cuidado, com atenção. Esse óbvio, quando a gente recebe de uma maneira mais educada, ele faz tanto sentido pra gente. A gente recebe de uma forma tão mais incrível e a gente divide isso de uma forma muito positiva na vida do outro. O que eu quero dizer com isso é que nessa minha mentoria eu falei algumas coisas, a gente estava num momento de postura para oratória, para palestrar. É uma menina que está começando a palestrar, então eu tô mostrando para ela e evoluindo nessas habilidades da postura e da oratória. E aí eu trouxe alguns pontos para ela sobre básicos, simples, mas que faz muita diferença. E aí quando ela escutou aquilo, ela falou: nossa, Michelle, é uma coisa surreal isso que você tá me dizendo, porque é como se a gente realmente soubesse que é assim, mas você tá me falando de uma forma que faz muito mais sentido, porque, claro, eu trago essa situação que ela precisa evoluir, mas eu mostro na prática como que ela faz isso e como que a pessoa que está assistindo ela vai receber dessa forma. E aí, enfim, trago alguns exemplos, faço na hora com ela algumas coisas. E aí foi tão maravilhoso e eu compartilhei desse sentimento com ela. Eu falei: olha, sabe o que acontece?
Essa questão que é tão óbvia e a gente acha que não precisa ser falado, e muitas vezes precisa, só que precisa ser falado de uma forma com muita gentileza, com muita educação, para que a pessoa absorva isso. Esse óbvio é aquela velha história. Você sabe como emagrecer. Você sabe como que faz para ter uma vida mais saudável. Você sabe como fazer uma atividade física para se sentir melhor. Você sabe que tem que tomar no mínimo 3 litros de água por dia. Você sabe que é muito melhor você acordar cedo e fazer as coisas com calma do que acordar muito perto do horário de sair, porque você já sai agitado. A gente sabe tudo que precisa ser feito para ter uma qualidade melhor de vida, para ter uma saúde. A gente sabe que, um exemplo, fumar não faz bem para a saúde. Todo mundo sabe. Mas por que as pessoas não fazem? Elas não fazem porque elas precisam que esse óbvio seja dito, mas muitas vezes ela espera chegar no último estágio, quando ela já está com a saúde prejudicada, quando ela já está com um problema mais sério, quando ela já não tem mais condições de sustentar aquela rotina que só prejudica ela, e aí um profissional vai lá e fala, é que ela resolve mudar. Ela sabe disso, todo mundo sabe que a gente precisa se alimentar com determinados alimentos para ter uma vida mais saudável. A gente sabe como que faz para emagrecer, a gente sabe como que faz para ter um pique muito melhor no nosso dia, se sentir melhor. A gente sabe, é só você fazer simples assim, fazer uma caminhada de meia hora todos os dias. Você não precisa ir na academia, eu odeio ir na academia, mas você pode caminhar todos os dias. Isso é o suficiente para você se sentir melhor durante o dia. Todo mundo aqui sabe disso. Mas a gente só faz isso quando a gente para lá na frente de um médico, quando a gente para na frente de um nutricionista e ele diz pra gente, olha, os teus exames estão muito sérios. Se você não começar a agir agora, você vai ter um problema ainda maior. Quando não é pior ainda, quando a gente já se depara com um problema que quase não tem solução. Então, muitas vezes a gente precisa de um profissional para se comprometer, que é o caso dela. Ela me contratou e eu, claro que eu estou ajudando em outras tantas coisas, não só isso, mas tem algumas coisas que para mim é tão óbvio e eu não tenho que pensar assim, eu tenho que ir lá e cutucar ela e dizer, olha, amor, vem aqui. Se você não parar bonitinho aqui na frente, tiver a coragem de falar, não vai acontecer. Então tem coisas que a gente precisa falar para a pessoa para que ela realmente pense, é verdade, não tem como, eu não posso fazer uma palestra sentado na minha cadeira e me encolhendo toda, porque eu me sinto mais confortável me apertando, eu fico insegura, eu fico envergonhada, então eu fico ali me escondendo. Não dá. Você precisa ter uma postura melhor na hora de fazer uma palestra, na hora de se apresentar. Então são algumas coisas que eu, quanto profissional, eu tenho que ser claríssima com a pessoa. Você sabe como que tem que ser feito, não sabe? Então, se sabe, eu vou repetir, porque você precisa fazer esse passo a passo, esse é beabá. Então, por isso que eu tô comentando aqui com vocês, que muitas vezes a gente precisa contratar mesmo um profissional para nos dizer o caminho, para que você possa escutar aquilo que você já sabe. Porém, ele vai trazer algumas técnicas para que você coloque isso em prática. E essas atitudes que eu tô trazendo aqui para vocês vão ver que ao longo aqui da nossa conversa, parece ser óbvio. Vocês vão pensar assim, ó, é verdade, Michele, faz todo sentido isso que você está falando, mas a gente não faz. E uma delas que impede, eu vou começar aqui, uma delas que impede você, eu, qualquer outra pessoa de crescer é não saber gerenciar o seu próprio tempo. Isso não é óbvio, gente? É óbvio. Mas todo mundo aqui sabe que se você não gerenciar esse tempo, se você não souber aproveitar melhor esse tempo, as coisas não vão acontecer. Aqueles planos lá que você colocou no início do ano para acontecer ao longo de 2023, ele não vai acontecer se você não souber gerenciar o seu tempo. Pessoas que se atrasam, um exemplo disso, eu até escrevi aqui para eu não esquecer de comentar isso, porque são exemplos tão simples, mas que fazem a diferença quando a gente pensa na prática. As pessoas que se atrasam, elas jamais começam o dia vencendo.
Olha o poder dessa frase, e ela é muito verdade. Quem chega atrasado perde o melhor lugar. Quem chega atrasado perde o lugar no estacionamento, perde o lugar numa fila se precisa encarar uma fila, perde o lugar em uma palestra quando precisa assistir uma palestra maravilhosa, perde o lugar às vezes de você receber um brinde, perde o lugar de você dar um abraço na pessoa que você tá indo lá para assistir e às vezes a pessoa tá chegando junto com você. Você perde tantas oportunidades por chegar atrasado que você não vence, você não é um vencedor se você tá sempre chegando atrasado na sua vida. Isso é para tudo. Então, tenha isso em mente. Gerenciar o seu tempo é extremamente importante. Eu já dei um exemplo e trouxe aqui nos stories, eu falei sobre isso. A importância da gente se conhecer. Os momentos, os minutos, os primeiros minutos quando a gente acorda. Como que você acorda assim que você desperta ali o seu despertador? Como é o seu humor? Você acorda mais quieta, mais calada, mais séria? Você precisa de alguns minutos para se sentir melhor, à vontade para conversar com as pessoas ou não? Você acorda super animada, você acorda já com uma energia maravilhosa. Como que é você nos primeiros minutos quando você acorda? E aí veja bem essa observação que eu vou fazer. É importante você se conhecer e conhecer o outro. Porque, em geral, a maioria das pessoas que estão me escutando aqui, elas não estão morando sozinhas, elas moram com outras pessoas. Ou ela tem a sua família, tem o seu marido, tem a sua esposa, tem os seus filhos, tem os seus pais, tem alguém da família que está morando junto, se não está sozinha. E é importante você se conhecer e conhecer o outro, para que essa união dê muito certo. Olha a importância disso. Primeiro, eu vou falar de mim. Eu, Michele, os primeiros minutos que eu acordo, eu preciso estar em silêncio. Isso não significa que a Michele acorda mal-humorada. As pessoas têm mania de rotular para todo mundo quando você chega no trabalho com uma cara fechada, tá mal amada, não tá bem, aconteceu alguma coisa, dormiu de calça jeans, aquelas piadinhas tão sem educação, e não tem nada disso. Por isso a importância da gente se conhecer. Então, falando de mim, quando eu acordo, eu preciso dos meus primeiros minutos estar em silêncio. Eu sou uma pessoa muito melhor daqui a 30 minutos depois que eu acordei. Porque eu vou acordar, eu vou fazer as minhas coisas do meu jeito. Eu não gosto de falar com ninguém. Eu prefiro acordar e fazer as minhas... Eu tenho a minha rotina de levantar, ir no banheiro, coloco a minha água para aquecer, faço a minha oração, coloco aqui a minha Bíblia no sofá, leio 15 minutos a minha Bíblia, depois eu vou ler mais alguma coisa de livro que eu tô lendo, depois sim eu pego meu celular e vou dar bom dia para vocês, muito melhor, animada, falo com quem tiver que falar. Olha como é maravilhoso isso. Esse é um ponto. Eu, Michele, me conheço assim. Aí você imagina eu trabalhando ou precisando estar em alguma reunião pela manhã. Vamos supor que eu tenho que estar 9 horas da manhã em algum escritório porque eu tenho uma reunião. Se eu acordar atrasada para essa reunião, eu vou acordar no meu pior humor, porque eu vou acordar correndo, eu não vou ter essa minha meia hora em paz comigo mesma, eu vou acordar super correndo, vou colocar a primeira roupa que vem pela frente, vou sair correndo e pode ter certeza que a pessoa que está atrasada, ela encontra todos os problemas no meio do caminho. Vai chamar o Uber, ele vai cancelar, vai ter problema no trânsito, alguém vai impedir mais alguma coisa, esqueceu, tá no meio do caminho, esqueceu o material em casa, o atrasado, é isso que acontece. Quando você não gerencia melhor o seu tempo, as coisas só atrapalham no meio do caminho. E aí você chega ainda nesse ambiente que você precisa estar, você tá chateada, você não tá bem, você tá mal-humorada, a pessoa fala com você, você acha tudo péssimo, você não concorda com nada. E ninguém gosta de conviver com uma pessoa assim. Só que quando a gente se conhece, a gente sabe, opa, amanhã eu tenho uma reunião, eu tenho algo importante, vou acordar mais cedo. Vou resolver as minhas coisas para eu estar bem no meu compromisso. Olha o contrário. Imagina eu convivendo com uma pessoa que acorda super bem-humorada. A pessoa me conhece, sabe que eu não acordo bem-humorada. Eu acordo, daqui a meia hora eu participo. O que não dá é pra gente ficar alfinetando as pessoas com quem a gente convive, com quem a gente conhece, principalmente as pessoas que a gente mora, né, que a gente ama,
Poxa, se eu convivo com uma pessoa que ela precisa meia hora antes estar bem, não falar com ninguém, imagina quando ela acorda, eu tenho um problema para falar com ela, eu não vou esperar isso, eu não vou respeitar ela, eu vou simplesmente dizer, ó, tem que falar com você, a gente precisa resolver esse problema aqui, ó, tem um boleto hoje para pagar, eu preciso resolver esse assunto. A pessoa acabou de acordar, ela precisa de meia hora e você vai falar de um assunto sério. Então, quando você se conhece e conhece o outro, você respeita esses minutos, você respeita esse horário. Você fala muito melhor com a pessoa, você deixa ela acordar melhor para depois trocar sobre um assunto que é importante. Esse é um sinal maravilhoso para quem está num relacionamento, ter esse cuidado. Preste atenção nas manias da pessoa, respeita esse tempo. E se a pessoa você acha que está mal-humorada, nunca fale, nunca larga essa piadinha assim. Ó, a gente precisa falar sobre esse assunto aqui, desse boleto, mas eu já vi que você está mal-humorado, tá? Então a hora que passar esse mau humor, a gente fala. Gente, isso destrói um relacionamento. Seja com seu filho, com seu marido, com a sua esposa, com o seu vizinho, não importa. Nunca faça isso. Largar uma piadinha quando você vê que a pessoa realmente não tá bem, não faz o menor sentido. Não tem nenhuma conversa que vá fluir muito bem depois que você larga uma piada como essa. Simplesmente a pessoa já tá irritada, ela fica ainda mais, ela fica alimentando muito sentimentos ruins sobre você, porque ela fica pensando, poxa, se ela tá vendo que eu tô mal-humorada, por que fica falando isso? Fala comigo daqui um pouco mais. Poxa, Michele, mas é um assunto importante. Tudo bem, é um assunto importante, mas você pode falar, olha, eu vi que você tá um pouco ocupado agora, ou você não está conseguindo falar agora, mas eu preciso falar sobre esse assunto aqui daqui um pouco mais. A hora que você puder, me avisa, que daí a gente conversa. Simples assim. A pessoa vai se dar conta que, ó, eu sou uma pessoa adulta, eu tenho uma vida de adulto, eu tenho problemas para resolver. Essa pessoa aqui que me atura todos os dias, ela precisa falar comigo, então vamos lá, respira e volta a falar. Ela se sente obrigada a conversar com você com educação, com gentileza, porque ela viu que você respeitou esse momento. Então, quando a gente se conhece um pouco mais, o nosso jeito, e conhece as manias das pessoas com quem a gente convive, a gente respeita muito mais, a gente sabe os limites até onde a gente pode ir, e isso flui de uma forma tão respeitosa, tão mais harmônica, e as pessoas elas passam a ter esse respeito muito maior por você, essa consideração, sabe? Ela pensa, poxa, eu tô sendo super grosseiro mesmo, não tô nem respeitando esse momento, tô aqui cheio, ficando fechado na minha, não converso com ninguém e a pessoa tá ali esperando para conversar comigo. Então, as pessoas passam a ter muito mais consideração quando você tem esse respeito com elas, sobre essas manias que a gente tem. Eu acho que algumas pessoas até se identificaram aqui, comentaram, como é a frase, pessoas atrasadas não são vencedoras. As Pessoas que se atrasam jamais começam o dia vencendo. Isso é um fato, jamais. E isso vale para tudo. Tudo que você fizer, quando você deixar para a última hora, você vai pagar mais caro, vai comprar uma passagem para você em qualquer lugar, para você ir no final de semana agora. Se você sabia dessa viagem há um mês atrás, por que não comprou? Por que não resolveu? Você vai pagar mais caro. Isso é estar atrasado também. O atrasado, ele vai pagar mais caro, ele vai encontrar problema no meio do caminho, ele vai ter dificuldade, ou ele vai perder aquele lugar que ele gostaria de ir, aquele evento, aquele congresso. Poxa, deixou para a última hora, perdeu. Não foi, se atrasou. É isso, ele nunca vai vencer. A pessoa que não está controlando o seu tempo em tudo na sua vida, ela não vai ter uma atitude de pessoa vencedora. Ela não vai ter oportunidades na sua vida, ou ela até tem, mas ela não valoriza, ela não gerencia o seu tempo, então não tem como você se tornar uma pessoa vencedora. Esse é o primeiro ponto. Quando você presta atenção nisso, gente, faz muita diferença. Olha quantas coisas eu falei aqui e que muda completamente. Gerenciar o seu tempo, desde a hora que você acorda até comprar uma passagem, o quanto isso faz a diferença. Então, não se atrase na sua vida jamais. O segundo deles é a síndrome do impostor, que todo mundo já foi um dia ou ainda está tendo essa dificuldade, que é acreditar que você nunca é merecedor das suas conquistas. Isso é
tão importante a gente entender. Quando você vence algo, quando você conquista algo, você é merecedor daquilo. Você precisa ir lá e acreditar que realmente isso foi importante, realmente isso foi bom. Às vezes, a gente está diante de pessoas que para elas, alguma conquista que você teve, para ela não é nada. E muitas vezes ela vai até brincar com aquilo que você achou que era uma grande conquista. Só que a pessoa dá tão um balde de água fria na gente que você se desmerece. Você pensa assim, pois é, né? Eu tô aqui comemorando que eu cheguei, um exemplo, meia hora antes e a pessoa achou isso tão uma bobagem. É verdade, né? Eu tenho que valorizar outras coisas. E não, isso é uma conquista para você. Se realmente você teve a oportunidade de ser premiado, de ser elogiado por algo que você fez, valorize isso, reconheça. Eu aprendi muito a aceitar os elogios que eu recebo, sabe? Eu já tive essa dificuldade, ou então de rejeitar no bom sentido, aquela mania que a gente tem quando alguém elogia alguma coisa, a gente diz, imagina, bobagem, é impressão sua. Não é, agradece. Mesmo que você ache que é a impressão da pessoa que você tá mais magra, um exemplo que a gente entende isso como um elogio, se você se sentiu bem com aquilo que a pessoa falou, agradeça. Simplesmente isso, aceite. Então, assim, as conquistas que a gente tem, a gente precisa valorizar. A gente precisa ser merecedora dessas conquistas. E são nas pequenas coisas que a gente reconhecendo, agradecendo, que a gente atrai outras coisas para a nossa vida e a gente consegue entender que aquilo que não aconteceu no nosso dia ontem, aconteceu hoje, então é uma conquista. É diferente. Todos os dias eu tenho esse mantra comigo, assim. Eu sempre peço para que coisas novas na minha vida aconteçam. E talvez a gente pense assim, poxa, Michelle, isso é perigoso. Você pedir que coisas novas aconteçam, pode ser que aconteçam coisas que não são tão boas, porque eu não pedi coisas boas, eu pedi coisas novas. É claro que tem coisas que eu falo assim, coisas boas, pessoas do bem, pessoas que têm fé, que sejam generosas, pessoas que realmente acrescentam na minha vida. Eu sempre estou pedindo isso para Deus colocar no meu caminho. Mas eu também peço coisas novas. Sabe por quê? Porque eu consigo hoje entender que mesmo uma coisa que não é boa que aconteça na minha vida, ela é nova e eu aprendi com ela. Ainda que seja a história do outro, eu vou sempre levar para minha vida essa história e vou aprender com ela. Porque as pessoas mais sábias e não inteligentes, porque inteligente todos nós somos, o que a gente tem que aprender a ser é um pouquinho mais sábio. E eu tento cada dia mais trabalhar isso em mim para entender que a pessoa que quando ela é sábia, ela aprende com os erros dos outros, ela não aprende só com os erros dela. Então ela aprende com o erro dos outros e ela já sabe, olha, aquilo que a pessoa fez de errado, eu não vou cometer aqui. Eu não cheguei aqui para fazer nesse caminho. Então, como eu já escutei aquela história, eu vou por esse aqui. Por isso que é bom a gente conviver com pessoas que sabem muito mais que a gente, que são muito mais inteligentes que a gente, que têm uma experiência muito maior, vivência muito maior. Respeite as histórias das pessoas. E a gente sempre tem algo a aprender com elas. E eu valorizo demais isso. Por isso que para mim, ter algo novo é eu sair daqui, encontrar com alguém na portaria do meu prédio, alguém me contar uma história e eu aprender com isso. Isso é novo pra mim. Então, quando a gente se depara com essas situações, agradeça por você estar vivendo esse algo novo e leve pra sua vida. Nunca pense assim, nossa, que horror, viu o que aconteceu com ela? Bom, antes ela do que eu. Nunca pense isso, porque você está aprendendo com essa pessoa. Essa é uma oportunidade que você tem. Basta você saber valorizar esses momentos e também reconhecer essas pequenas conquistas, coisas que aconteceram diferente na sua vida, sabe? Isso é muito importante, reconhecer. Então, essa síndrome do impostor, não valorizar aquilo que você conquistou, é muito ruim, é muito feio e isso realmente impede você de crescer, porque você nunca reconhece. Nunca reconhece que evoluiu, que cresceu, que mudou. O que aconteceu de diferente de ontem para hoje no seu dia? Você sabe reconhecer isso? Você consegue entender isso? Você consegue imaginar que aquilo que você almoçou hoje foi uma comida tão diferente, foi num lugar tão legal, ou foi com uma pessoa bacana? Você consegue reconhecer que é diferente, que é bom, e que foi legal, e que foi algo inusitado que aconteceu? Valorize esses pequenos momentos.
O terceiro é ser dominado por pensamentos negativos. Esse é o mais difícil dessa lista aqui para você e que impede você de crescer, porque eu sei que é muito natural a gente cair em pensamentos negativos. Imagina a loucura que é o nosso cérebro. A gente está o tempo todo pensando em tudo, inclusive em pensamentos negativos, inclusive em coisas que nunca aconteceram e nunca acontecerão. Vocês têm noção que a maioria das coisas que a gente sofre aqui na nossa mente, a gente sofre por algo que nem aconteceu. Entra alguém novo lá no seu trabalho e aí você já começa a criar uma história gigantesca de algo que não, a pessoa nem lembra que você existe. Isso é muito comum nas empresas acontecer. Entra alguém novo, a gente já fica pensando, ih, entrou uma pessoa nova, entrou uma gerente novo, entrou uma consultoria nova, vai ter mudança, vão mexer no meu setor, vão entender que eu estou aqui há muitos anos, eu vou embora. Então você começa a criar uma história gigantesca na sua cabeça de algo que não sequer está passando na cabeça da pessoa, não aconteceu e nem vai acontecer. Então, esses são pensamentos negativos. E isso, gente, é uma perda de tempo tão grande, porque você sofre, você cria um sentimento ruim, uma angústia, uma ansiedade tão grande que você não sai desse fluxo negativo, perde tempo, aquilo que era importante que você deveria fazer, você não consegue fazer porque você está ali sofrendo, e é um ciclo vicioso. Então, pensamentos negativos é algo que é a mesma história que eu falei para vocês agora, no início da nossa live, eu comentei sobre eu estar mudando o meu vocabulário. E para isso eu tomei consciência primeiro. Tanto tomei consciência que quando eu vou falar, eu me corrijo. Mesmo que eu esteja ao vivo com alguém, eu penso na próxima palavra. Porque eu já coloquei isso na minha mente, eu não quero mais falar certas palavras. E a mesma coisa para pensamento negativo. Quando você está começando a pensar em algo que não existe, a menor possibilidade, é coisa da sua cabeça, não tem essa situação, ela não existe, corrige isso em você. Para de pensar nisso, nessa coisa negativa. Levanta na hora, vai tomar um copo d'água, coloca uma música para escutar, começa a escutar podcast. Gente, faça isso. Tempo ocioso demais deixa a nossa cabeça pensando bobagem, pensando besteira. A gente cria neuras onde não existem. Esses pensamentos negativos só faz você perder tempo e faz você se tornar uma pessoa negativa ao extremo. Se você não sabe no primeiro momento como corrigir esses pensamentos, coloque algo para escutar. Coloque algo que realmente faça você pensar diferente. E eu gosto demais de podcast. Não adianta você colocar para escutar uma notícia que só traz notícias ruins o dia inteiro. Não faz o menor sentido. Coloca para escutar um conteúdo que vai fazer você pensar, um conteúdo, seja de qualquer coisa, uma coisa que não tem nada a ver com a sua área, mas escuta um assunto que é relevante, como se comunicar melhor, como se, sei lá, coloca um programa mais animado, algo, as pessoas que falam um pouco mais sobre alguns acontecimentos da vida bom, alguns acontecimento bom, uma receita que seja, pelo menos o seu cérebro vai invadindo esse novo contato, essa nova informação e você começa a pensar diferente. É mesmo, essa receita é super simples, eu não tinha pensado nisso. Você sai desses pensamentos negativos. Então, quando você decide isso, é uma escolha. Você decidiu não pensar negativamente. E aí, o próximo passo é você escolher o que você vai escutar. Escolha outras coisas, corrija o seu pensamento, faça o possível para que isso realmente não faça parte do seu dia. E isso faz muita diferença. O pensamento negativo é muito difícil, mas ele é possível. Ai, sejam bem-vindas. Estou lendo aqui quem chegou agora por último. O quarto, eu tenho que acelerar, olha aí, eu fico conversando demais e eu perco meu tempo aqui na contagem aqui com vocês. O quarto é a falta de visão de futuro. O que eu quero dizer com isso? Isso impede demais você de crescer. Quando você não sabe para onde você está indo, para onde você está caminhando ou para onde você gostaria de estar. Isso acontece muito quando a gente entra nessa zona de conforto.
nesse fluxo natural da rotina. A gente faz as coisas tão no automático que a gente já não pensa mais por que a gente está fazendo aquilo todos os dias. Por que eu acordo todas as manhãs, vou pro trabalho todos os dias, faço todos os dias a mesma coisa e volto para minha casa para dormir? Por quê? Só para eu entrar na rotina? Só para eu ter um trabalho para me ocupar? Só para eu sair da minha casa e ter um pouco mais de paz longe das pessoas com quem eu convivo? Será que é isso? Então comece a pensar o que faz você fazer o que você faz todos os dias. Ter essa visão de futuro, para onde você quer caminhar, para onde você está indo, é extremamente importante. Senão não faz o menor sentido nós estarmos aqui. Gente, travou para vocês? Me responde aqui se tá tudo bem, se vocês estão me escutando, porque para mim tá normal. Me fala aí se vocês estão me escutando, se tá direitinho o áudio. Bom, dá um coraçãozinho aí, dê um coraçãozinho. Essa falta de visão, ela é um passo muito importante para impedir realmente você de crescer. Então, ter essa visão, ela é muito importante para que você possa entender para onde eu estou caminhando, o que eu quero fazer. Qual o meu objetivo em ganhar todo mês esse salário aqui? Só pagar conta? Talvez o seu salário de hoje só faça isso, só pague conta. Mas o que mais? O que mais você precisa fazer para você ganhar um pouquinho mais? Para você aproveitar essa internet que está aqui e que a gente consegue fazer conteúdo de graça para começar a contribuir com o que você mais gosta de fazer. Talvez isso possa trazer um outro olhar, uma outra energia para você. Então, pense melhor sobre o seu futuro. Qual é a sua visão de futuro aqui, agora? Você tem isso? Você sabe para onde você está caminhando? Porque isso é o que motiva a gente. Isso é o que dá o gás para que você possa realmente acordar mais cedo, ter essa disciplina, ter esse cuidado com o outro, para que você possa alcançar os seus objetivos. Uma vida sem sonho, gente, ela não tem sentido nenhum, porque a gente está acordando e fazendo as mesmas coisas só para passar o tempo. Então tenha uma visão de futuro, sabe? Tenha um objetivo, coloque uma meta para você. Qualquer coisa que seja. Poxa, eu quero muito comprar, sei lá, quero comprar minha casa, quero comprar meu carro, eu quero fazer uma viagem diferente, eu quero pagar minha carteira de motorista. Eu não sei o que é que você tem em mente, mas não importa a idade que você tenha. Coloque uma meta, coloque o seu objetivo e faça. Busque isso. É isso que motiva e que faz a vida fazer sentido, sabe? É quando a gente tem um motivo maior lá na frente para conquistar. Então tenha visão de futuro. Um outro tema que impede você de crescer é a falta de inteligência emocional, que é algo que eu tô sempre comentando aqui com vocês. Eu sei o quanto é difícil. É tão difícil quanto os nossos pensamentos negativos. Eu sei, é um dos itens mais difíceis, mas a gente precisa ter. Enquanto as suas emoções, elas dominarem você, você vai permanecer preso no mesmo lugar. E o que é pior, quando você não domina as suas emoções, você deixa o outro dominar você. Porque é natural do ser humano, quando a gente conhece alguém que tem uma reação muito maior em qualquer situação, ela reage muito mais rápido do que pensa, ela fala muito mais do que escuta. O ser humano tem essa mania de aproveitar esse desequilíbrio emocional para desequilibrar ainda mais você. Então você fica na mão da pessoa. Você literalmente fica na mão das pessoas porque você não tem domínio sobre você. E aí, se você não domina as suas emoções, qualquer um pode dominá-las. Então tenha muito cuidado com isso. E quando eu falo dominar suas emoções, é de novo você se conhecer, saber o que incomoda você, o que irrita você, ter essa consciência e simplesmente se calar, se segurar, evitar estar nesses ambientes. Escute mais as pessoas. Quando você escuta,
faça esse exercício se você é essa pessoa que tem os nervos mais aflorados, digamos assim, é uma pessoa que reage muito mais rápido aos pensamentos. Faça o teste de não falar nada. Sabe aquele momento que parece que você tá medicada, assim, que a pessoa fala com você, tenta irritar de alguma forma e você fica fazendo aquela cara de paisagem? Gente, não tem briga, não tem discussão, não tem qualquer reação se a outra pessoa não reagir. Não tem discussão. Quando uma pessoa não quer, essa é a frase mais clássica que existe. E ela é verdadeira. Quando um não quer, dois não fazem. Isso não vai acontecer. E tem pessoas que fazem o possível para irritar você, para tirar você do sério, para desequilibrar você. E muita gente cai nisso. Muita gente demonstra. Quantas pessoas você já viu perder o seu emprego, perder um relacionamento, se distanciar das pessoas que gostam, de amizades, dos filhos, porque não consegue se equilibrar, tem uma reação muito mais rápida, é agressiva demais na forma de falar. Então tome consciência disso, escute muito mais. Quando você não tem essa reação, as pessoas simplesmente elas acabam percebendo o quanto você está mudando e respeitam mais. A gente não consegue discutir quando não tem ninguém para discutir com a gente. Então ninguém vence, e nem é legal você vencer uma briga. Não tem nada de bacana nisso. Não tem nada de grandioso você vencer algo quando você acha que venceu uma discussão. Não tem nada de legal nisso. Você vai ser eternamente lembrada por alguém que adora discutir, adora bater boca, adora brigar com as pessoas. É isso que as pessoas vão enxergar você. É esse o rótulo que você vai receber. Alguém que tá sempre querendo discutir, que tá sempre querendo brigar. É isso que você quer ser reconhecida? Tenho certeza que não. Muito pelo contrário. É muito melhor, é muito mais bonito você ser reconhecida por uma pessoa que tem essa inteligência emocional. Nossa, como a Maria sabe se comportar nesses momentos, né? Como ela consegue ter uma paciência. Pode ver que as pessoas que têm paciência, elas são elogiadas. Porque realmente a paciência é o que faz a gente não ter uma briga no trânsito, é o que faz a gente evitar maiores problemas. Ter paciência nessas horas. Se calar, simplesmente se calar, é uma boa dica aqui para você evitar qualquer maior discussão. A sexta é estar cercado de pessoas medíocres. Quando você convive com essas pessoas por muito mais tempo, você impede isso demais de crescer. E essa consciência, gente, é tão importante. Eu tenho isso tão verdadeiro comigo que eu não me permito, de verdade, eu não me permito conviver com pessoas que são menores do que eu no sentido de inteligência emocional, de pensar diferente, aquelas pessoas que, sabe, que estão trocando ideias diferentes, que têm uma disciplina com a sua vida, com a sua alimentação, com o cuidado. A pessoa que ela cuida dela mesma pode conviver com essa pessoa, porque se ela cuida dela primeiro, pode ter certeza que ela vai ter cuidado com o outro. Pode ter certeza que ela vai ter muito mais a contribuir na sua vida do que alguém que está o tempo todo se maltratando. E as pessoas não percebem isso. Quando eu falo se maltratando, são aquelas pessoas que se irritam facilmente, discutem com qualquer pessoa, não se cuida quando eu falo, não faz nenhuma atividade física, não se cuida na alimentação, não cuida a sua forma de falar com as pessoas, não faz nenhum esforço para melhorar aquilo que faz há anos, tá sempre fazendo a mesma coisa. Sabe aquelas pessoas que até na aparência a gente percebe que não se cuida porque coloca qualquer coisa que vê pela frente, o carro da pessoa é sempre uma sujeira, é uma bagunça, o ambiente que ela convive, a mesa dela de trabalho é sempre uma bagunça, é um lixo, não tira o lixo nunca do lugar. Sabe essas pessoas que nas atitudes a gente percebe que é desorganizada, é bagunçada? Esse é um sinal que você pode ter como um alerta, assim. A pessoa que não cuida dela primeiro, é muito provável que você não consiga conviver e que ela seja essa pessoa mediana, onde você não tem nada para aprender com ela, nada.
que você vai aprender com alguém que é desorganizado? Com alguém que tem uma vida financeira bagunçada? Com alguém que tá sempre entrando e saindo de um relacionamento? Que não consegue ter relações duradouras com as pessoas? Que não consegue ter um trato melhor na forma de falar e não faz nenhum esforço para isso? O que a gente aprende com pessoas assim? Nada. Então, não conviva com essas pessoas. Ah, Michele, mas é meu colega de trabalho. Ok, então você vai falar o que é suficiente com essa pessoa, mas não vai trocar uma ideia com ela. Você não vai tomar um cafezinho com ela. Você não vai almoçar com essa pessoa. Você não vai se permitir escutar demais além do que precisa com essa pessoa. É isso que eu quero dizer. E se ainda assim você convive nas suas relações com pessoas que a maioria tem esse tipo de comportamento, comece a usar a rede social a seu favor. Comece a seguir pessoas que realmente vá contribuir para que você pense diferente, para que você comece a ter uma rotina diferente, uma disciplina muito melhor, hábitos melhores. Então se cerque de pessoas que sejam muito melhores que você possa levar para sua vida alguns ensinamentos, algumas dicas, algumas coisas bacanas que você nem sabia e agora você está sabendo e você consegue ser uma pessoa melhor informada com aquilo que ela trouxe para você. Busque essas inspirações. Isso é muito importante. E a 7ª é se preocupar muito com o passado. Gente, isso não faz você crescer em nada. Quando você fica preso ao passado, você fica lá só pensando nas coisas como poderia ter sido. Poxa, eu era assim, a minha família me criou desse jeito, eu tive essas consequências. Quando a gente fica muito presa no passado, não tem como você construir uma realidade, um futuro, viver o momento. E deixa eu te lembrar uma coisa, a vida, ela tem um único sentido. Talvez se você começar a pensar dessa forma, pode ser que você pare um pouco ou pense bem menos nas coisas que já aconteceram na sua vida. O que foi passado. O que foi passado não, o que é passado. O que já não faz mais parte da sua vida. Comece a pensar nisso. Vamos supor que... Olha só que interessante que são as coisas. Eu vou filosofar um pouco agora, hein? Olha só que interessante que é a vida, se a gente pensar que o que aconteceu há 1 hora atrás não volta mais. Se a gente apagasse, vamos supor isso, se a gente apagasse tudo o que aconteceu na nossa vida há 1 hora atrás, para trás, para o resto da vida, não tem histórico, não tem passado. O que você faria daqui para frente se você não soubesse do seu passado? Eu tenho absoluta certeza que você faria muita coisa. Você deveria pensar assim, provavelmente você está pensando assim, nossa, eu faria tanta coisa diferente se eu não tivesse convivido com aquelas pessoas, se eu não tivesse... Olha só como a gente leva a referência sempre para o passado. Então, comece a pensar que a vida, ela tem um único sentido. E o sentido é para frente. O sentido é olhar daqui para lá. Vocês têm noção que o futuro é isso aqui, é isso que está acontecendo agora. Os próximos segundos que eu vou falar aqui com vocês é o meu futuro, é isso que eu estou fazendo aqui com vocês. E o que eu quero fazer nesse meu futuro daqui a 1 mês, daqui a 5 meses, daqui a 1 ano? O que eu quero fazer? Por que eu vou voltar lá atrás e pensar, mas Michele, você tem que ver que eu trago coisas do meu... Não traz, você não precisa trazer nada, isso não precisa fazer nem parte da sua vida. Comece daqui pra frente. A vida tem um único sentido e ela é daqui pra frente. É isso que você tem que pensar para começar a construir uma versão sua. E você é responsável por isso. Você é responsável por ter algo melhor na sua vida. Uma das coisas que eu sempre falo, e eu dei uma dica lá no meu canal no YouTube, eu abri um canal só para falar sobre esses assuntos aqui. E aí eu trouxe umas dicas, isso foi ao ar agora na segunda-feira, e eu trouxe essa dica sobre a importância de você refletir sobre os últimos meses, o que você fez de novo. Eu tenho como prática para mim, eu sempre coloco para o meu ano inteiro um planejamento, eu coloco lá as minhas metas
E eu também me cobro e coloco para despertar no meu celular de 3 em 3 meses. Eu sempre olho para trás, por exemplo, agora. Eu olho os últimos 3 meses e vejo o que eu fiz de diferente na minha vida nos últimos 3 meses. O que na minha rotina, todos os dias ali, ó, vocês que me acompanham aqui, a Michelle vai lá, acorda, faz o café dela, dá bom dia, vai na academia, eu tenho o meu dia acontecendo. O que de diferente eu fiz nesses últimos 3 meses? E quando eu falo diferente, eu li alguma coisa diferente? Eu fiz uma leitura de um livro? Eu escutei um podcast que realmente me fez eu pensar diferente em determinado assunto? Eu fiz um curso diferente? Eu aprendi um pouco mais alguma língua ou alguma coisa que eu quero aprender e que eu não sabia? Eu fiz algo de novo na minha vida? Teve alguma coisa diferente da minha rotina normal nesses últimos 3 meses? Essa é a pergunta que eu me faço e eu me obrigo a fazer algo diferente, no mínimo nos últimos 3 meses. Eu preciso fazer isso, porque é isso que vai fazer eu crescer, é isso que vai fazer eu pensar diferente, é isso que vai fazer eu ter um olhar diferente, ter novas oportunidades na minha vida, conhecer pessoas novas. Você conheceu alguém nos últimos 3 meses que foi legal, foi interessante, mudou a sua forma de pensar, começou a trazer bons hábitos na sua vida? Ou não, conheci, Michelle, mas a pessoa só me afundou. Eu só fiquei mais descansada, eu comecei a não frequentar mais os encontros que eu ia, sei lá, ia no cinema uma vez no mês, eu nunca mais fui, comecei a não me cuidar mais. Comece a avaliar o que mudou e evoluiu na sua vida nos últimos meses. Isso é muito importante, porque às vezes a gente entra nessa zona de conforto, nessa rotina, e isso fica tão bom, tão confortável e seguro, que a gente não se permite conhecer coisas novas. E não conhecer coisas novas torna você uma pessoa limitada. E quando você é uma pessoa limitada, você não aprende, você não evolui, você fica estagnado, você se torna essa pessoa mediana e você não tem novas oportunidades e com isso você não cresce, que é o que eu escrevi aqui no nosso título da nossa live. Você não tem nenhum crescimento quando você para de evoluir, quando você para de crescer e de pensar diferente e principalmente sair da sua rotina normal. Então faça o mínimo, mude pelo menos o trajeto que você faz todos os dias para ir para o seu trabalho. Muda, começa a mudar, muda a rua que você vai, muda o cabelo, o lado do cabelo que você usa, muda alguma coisa, faz alguma coisa diferente. E perceba o quanto isso vai fazer sentido ou não para você. E observe com quem você convive, isso é muito importante. Tem pessoas que vão entrar na nossa vida para nos impulsionar e outras para nos empurrar para baixo e não é para frente. Então tome cuidado disso. Quem entra na sua vida dizendo que é um apoio e na verdade muito mais se apoia em você. Cuidado. E a maioria, o que estraga no nosso futuro são as pessoas que a gente deixa entrar na nossa vida. Quem que você está deixando entrar na sua vida? E que está muito tempo aí e que não agregou em nada. Muito pelo contrário, só te puxa para baixo. E, gente, não tem nada pior do que você conviver com quem puxa você para baixo o tempo todo. É péssimo demais. E você vai se acostumando com isso de um jeito que quando você toma conta, se dá conta disso, a pessoa já dominou você já não sabe mais quem você entregou tanto o seu sentimento e a sua essência para o outro, que você já não sabe mais quem você é. A gente acostuma a conviver com essas migalhas, sabe? E hoje eu não me permito viver esse tipo de relação, não me permito mesmo. E eu sou uma pessoa que eu acredito demais nas pessoas, eu quero muito evoluir nessas questões de relacionamento, acredito demais, eu sou essa pessoa, assim, acredito no casamento, acredito nas relações, mas assim, nada que vá me tirar a minha dignidade, isso eu não faço. Isso eu não faço, porque eu sei o tanto que eu mereço. Então, no mínimo, eu vou entregar aquilo que eu estou recebendo. E se eu estou recebendo migalha, desculpa, não faz parte, não faz o menor sentido eu perder o meu tempo valioso, que eu não sei quanto tempo eu tenho aqui nessa vida, perdendo com uma pessoa que mais me puxa para baixo do que me impulsiona. Então, tome cuidado com as pessoas com quem você se relaciona.
Ai, eu não acredito que... Será que acabou aqui minha... Ah, não. E agora eu vou ler a nossa mensagem final. Quero saber se vocês gostaram até aqui, se entenderam, se concordam com isso que eu falei. Vai comentando enquanto eu vou ler aqui a nossa mensagem final da nossa live e que tem a ver com isso que nós acabamos de falar. As 7 atitudes que impedem você de crescer. Compartilha depois dessa live. Não esquece, ela vai ficar salva. Quando eu salvar agora, vocês fiquem aqui comigo para comentar. Comenta lá na live, Michelle, gostei, não gostei, curte. Então, para que o Instagram entregue para outras pessoas. Vou ler aqui a nossa mensagem. Prestem atenção, porque essa mensagem é forte. Somos convidados a todo momento a começar sempre que for preciso, porque viver é um eterno ciclo de fins e começos. Muitas vezes tememos que mereçamos o melhor dessa vida e por conta disso acabamos deixando pesos e incertezas no caminho, atrapalhando o nosso fluxo. Acontece que a vida é curta demais e não temos tempo a perder com coisas que não nos agregam e que não nos fazem voar. Temos que estar preparados para o novo, para as mudanças, para um novo recomeçar a cada novo dia. Porque o amanhã, ele é incerto, mas ele se tornará certo através das nossas atitudes, das nossas ações e tomadas de decisões. Por isso, não tenha medo de viver. Caia, levante, recomece, perdoe, ame, solte, desprenda, livre-se. Livre de, principalmente, pesos que você não precisa carregar. Livre-se de sentimentos e pensamentos negativos. Livre-se de pessoas e coisas que não merecem um segundo da sua atenção. Esteja em paz consigo e as suas relações também estarão. Brinde a cada conquista e jamais deixe de se orgulhar por cada passo que você percorrer. Essa é a minha mensagem para vocês de hoje, nessa live. Eu espero que eu tenha conseguido inspirar um pouquinho vocês nessas 7 atitudes que realmente impedem. Vocês viram, eu iniciei a live falando sobre isso. O óbvio, muitas vezes, precisa ser dito. E tudo que eu falei aqui é tão óbvio, vocês sabem disso, mas eu tentei trazer para vocês da melhor forma, para que entre no seu coração e você comece, a partir de agora, a fazer o melhor por você. O que você merece? O que você merece escutar, se alimentar, conviver? Tudo que você nutre na sua vida não é só as coisas que você come, não. São as pessoas que você convive, o que você se alimenta dos seus pensamentos, das atitudes, das relações. O que você merece se alimentar? Então, cuide para que isso faça parte, sempre o melhor para a sua vida. A gente merece sempre o melhor. E para isso você precisa tomar essa consciência, tá bom? Um beijo grande, boa noite, obrigada pelo tempo de vocês estarem aqui até agora. A live vai ficar salva, comenta agora lá o que você achou. Beijo!